Vamos lá, vamos entender o conceito que o Dave Yong-Shu fala no livro. Quando nós temos dois pontos e nós fazemos uma reta, nós temos a primeira dimensão. Quando nós pegamos e fazemos várias retas, nós geramos um plano. Quando nós amontoamos vários planos, nós fazemos o quê? Nós geramos um elemento tridimensional, que é a terceira dimensão. Ou seja, as linhas é a primeira dimensão, o plano é a segunda dimensão e o elemento tridimensional é a terceira dimensão. A terceira dimensão, ela influencia o plano e esse plano, se eu fazer alguma coisa com esse plano, eu influencio as linhas que constituem esse plano. Ou seja, esse tridimensional, ele influencia todo o resto. E aí o que acontece? A quarta dimensão, que o Dave Yong-Shu fala, é a dimensão que engloba, que abraça toda essa terceira dimensão. O que seria essa terceira dimensão? Essa terceira dimensão é todo mundo físico. É tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo, ou seja, o globo, a terra, tudo isso que é material está na terceira dimensão, que por sua vez está dentro da quarta dimensão. Então essa quarta dimensão tem poder de influenciar esse plano físico, tá? Mas onde está essa quarta dimensão e por aí vai? Essa quarta dimensão, ela é constituída por espíritos. Basicamente, ou melhor dizendo, ela é constituída por três tipos de espírito. Tem o espírito humano, tem os espíritos malignos e tem o Espírito Santo. E aí, como a gente faz para ter acesso a essa quarta dimensão? Na Ásia, por exemplo, no Oriente, as pessoas desenvolvem muito essa questão do espírito humano. Por isso que você vê muitas pessoas, muitos monges e etc., realizarem grandes milagres, porque eles desenvolvem esse espírito humano e esse espírito humano consegue influenciar o mundo físico. Existem aquelas pessoas que têm contato com os espíritos malignos, né? E também esses espíritos conseguem influenciar essa terceira dimensão, esse mundo físico. E tem nós, cristãos, que temos o contato com o Espírito Santo. Todos esses espíritos, esses três espíritos, é capaz de influenciar esse mundo físico, é capaz de gerar transformação. Porém, nós temos que lembrar uma coisa, apenas o Espírito Santo é o Espírito que tem salvação. Tá? Todos os outros realizam milagres e por aí vai, tem esse poder para fazer isso, porque ele influencia a terceira dimensão. Porém, apenas o Espírito Santo é o Espírito que tem salvação. E aí, como nós podemos ter acesso? Como a gente pode usar isso nas nossas orações? Como nós podemos usar ter contato com essa quarta dimensão e usar dessa quarta dimensão para responder às nossas orações do mundo físico? O Dave Yong-Shu divide em 4 partes. A primeira é você precisa ter uma meta clara, um objetivo claro, uma ideia clara. Basicamente, quando a gente pega a passagem bíblica do cego Bartimeu, Cristo pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E é essa pergunta que ele faz para nós: o que queres que eu te faça? Cristo não sabia que ele era cego? Não sabia que o desejo dele era enxergar? Mas ele perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E é isso que ele pergunta para nós: o que você quer? Seja objetivo, seja claro. Crie, escreva passo a passo, detalhe por detalhe do que você quer. Segundo, melhor dizendo, crie um desejo ardente. Durma, acorde, sonhe com essa imagem clara do que você quer. Porque o que acontece? Quando nós temos esse desejo ardente, é esse desejo ardente que não permite que nós desanimemos, que nós deixamos a peteca cair, que nós desistimos. Quando nós pegamos a passagem do juiz iníquo e da viúva que ficava no pé dele lá dia e noite, pedindo para ele agir em favor dela, ela estava sendo persistente. E é nesse momento que nós temos que ser persistente. Mas nós não conseguimos ser persistentes se nós não tivermos um desejo ardente no nosso coração. Se nós não tivermos uma vontade ardente, se nós não dormirmos, comermos, acordarmos com essa imagem clara do que a gente quer. E aí entra o terceiro ponto,
que o Dave Young-Shu fala. E como a gente faz isso? Nós devemos orar, jejuar e buscar de Deus, até Ele nos dar a substância, Ele nos dá a certeza de que Ele vai nos dar aquilo. Quando Deus nos dá essa substância, é aquele momento que você sente paz, que você sente tranquilidade com o desejo que você faz, com o pedido que você faz a Deus. A partir desse momento que você tem essa paz, que você tem essa certeza de que Deus vai realizar o que você pediu, aí entra o quarto ponto, que é declarar, que é profetizar, que é falar, e é falar audivelmente, é declarar para o universo, é declarar para o mundo espiritual. Porque o que acontece? O Espírito Santo e todos os outros espíritos, eles só agem na Terra através do ser humano. Quando Deus formou o homem e a mulher, está lá em Gênesis, ele colocou o homem como governador sobre a terra. Ou seja, tudo que acontece na terra acontece por intermédio do ser humano. Quando nós temos noção disso, o quanto isso é profundo, o quanto isso é sério, nosso nível espiritual sobe, vai para um outro patamar. Então tá, até mesmo os espíritos malignos só agem na Terra através do ser humano. Por que há muitas possessões, por exemplo? Por causa disso, porque até mesmo os espíritos malignos só agem na Terra através do ser humano. Da mesma forma é o Espírito Santo, ele só age na Terra, Deus escolheu assim. Lógico que Deus, se ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas ele escolheu agir na Terra através do ser humano. E o Espírito Santo só age a partir do momento que nós falamos, que nós declaramos, que nós profetizamos, que nós liberamos a palavra. Quando nós liberamos a palavra, o Espírito Santo tem a substância necessária para trazer desse mundo espiritual, dessa quarta dimensão, para o mundo físico. Então, é isso. Então, basicamente tenha um objetivo claro, peça, seja detalhista no que você quer. Ore, jejum, busque até o Senhor dar substância, te dar aquela paz, né? E terceiro, quando Ele te der essa... Não. Segundo, tenha o desejo ardente, acorde, durme com essa imagem. Quarto, ore e jejum até você obter essa substância, essa certeza, essa paz. E a partir do momento que você obter essa paz, você vai declarar e agir em fé. Por que é fé? Você tem certeza que você já tem. E você vai declarar, mesmo que os seus olhos não vejam, você vai declarar, você vai profetizar para que o Espírito Santo traga essa imagem, traga esse desejo da quarta dimensão para o mundo físico. E aí, o Dave Young-Shu no livro, ele conta algumas histórias, alguns exemplos. Um dele é de uma mulher que ela queria se casar. E aí ele pergunta para ela, o que você quer? Como é que é seu marido? Ah, o que Deus mandar tá bom. E aí ele fala, não, não é assim. Vamos sentar aqui e fazer uma lista do que você quer. Você quer um homem alto ou baixo? Magro ou gordo? Ele tem que fazer o quê? É músico? É engenheiro? O quê? E a irmã fez essa lista. E passou-se um tempo e chegou um músico na igreja e todas as irmãs ficaram interessadíssimas, só que ele não tinha olhos para nenhuma. Ele só tinha olhos para aquela irmã que tinha feito esse pedido específico. E no dia do seu casamento, ela pegou essa lista e leu item por item do que ela tinha escrito e Deus concedeu a ela. O esposo do jeito que ela tinha escrito, do jeito que ela tinha descrito para Deus. Então, Deus quer que a gente seja objetivo, seja claro com o que a gente quer. E depois disso você tem que desejar isso com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, né? Orar e jejuar e buscar isso, até que o Senhor te conceda isso. Até que o Senhor te conceda essa palavra, essa substância. E aí o Dave Young-Shu abre aqui um grande parêntese e ele fala que existem dois tipos de palavra. Existe a palavra logos, que é a palavra de conhecimento, e existe a palavra rema. O que é essa palavra logos? É a palavra que está na Bíblia. É a palavra que, quando você lê, é basicamente uma história. Quando você lê, você viu o que Deus fez pela humanidade, o que Ele ainda vai fazer. Mas existe a palavra rema. O que é essa palavra? É uma palavra específica para uma pessoa específica em uma situação específica. Essa palavra rema a gente pode pegar no caso de Pedro, por exemplo.
Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá de encontro ao Senhor. E Cristo disse: venha. Esta é a palavra rema. É uma palavra para uma situação específica, para uma pessoa específica. Existem palavras que são de geral, são palavras que Deus liberou para toda a humanidade. São palavras de salvação, palavras de libertação, por exemplo. É uma palavra que foi liberada para todo cristão. Porém, existe uma palavra que é a palavra rema, que é a palavra revelada, que é uma palavra que é para uma pessoa específica, numa situação específica. Que é no caso de Pedro. Disse, venha. Cristo disse, venha, então ele foi. Entendeu? E é isso. O livro fala sobre algumas coisas que podem obstruir que você tenha contato com esse mundo espiritual, que é o ódio, que é a inferioridade e muitas outras coisas. Mas basicamente o livro se resume a isso, que essa quarta dimensão é o mundo espiritual, que esse mundo espiritual é responsável por gerar, por influenciar o mundo físico, por influenciar a Terra, tudo que a gente vê, e que nós entramos em contato com esse mundo físico, com esse mundo espiritual, com essa quarta dimensão, quando nós usamos a nossa imaginação, quando nós geramos uma imagem, né? Quando Eva, por exemplo, estava no Éden, o que foi a primeira coisa que ela fez? Eva viu o fruto. A partir do momento que ela viu, ela começou a imaginar como seria aquele fruto. E a partir do momento que ela começou a imaginar como seria o seu sabor e tal, até que aquela imaginação desceu para o seu coração e ela passou a desejar ardentemente aquilo. A desejar com todo o seu coração. Quando ela desejou aquele fruto com todo o seu coração, ela agiu, ela fez, ela pegou o fruto e comeu. E é esse o passo a passo que o David Yong-Chu fala. Quando nós vemos, visualizamos aquilo que nós queremos, nós começamos a imaginar, temos aquela imagem do nosso objetivo. Quando isso desce para o nosso coração, nós desejamos ardentemente, o próximo passo é tornar tangível, é tornar palpável, é aquilo se tornar uma ação, entende? Então é isso. Esse é o resumo do livro A Quarta Dimensão. Tem muitas outras coisas, muitas histórias, testemunhos fantásticos, vale muito a pena ler. É aquele tipo de livro que você tem que ler e reler várias vezes até aquilo estar dentro do seu coração, até você introjetar tudo que está dentro desse livro. Eu basicamente já li esse livro já perdi as contas, 4, 5 vezes. E eu recomendo que todo cristão tem que ler esse livro, tem que ter essa consciência do que é essa quarta dimensão, de como nós podemos acessar essa quarta dimensão. Se você gostou desse resumo, em breve teremos muitos outros resumos de livros cristãos, de indicações cristãs. Se inscreva aqui no nosso canal, dá um like. Se você tem interesse em comprar esse livro, embaixo na descrição vai ter um link da Amazon. Compre, ajude o nosso canal a crescer, ajude esse canal a ter mais inscritos. Não sei mais o que dizer.